Bom dia a você que acompanha a Canção Nova. Hoje o Canção Nova Notícias, edição da manhã, vai continuar acompanhando o velório de Dom Cláudio Umes. Seu corpo está sendo velado na Catedral da Sé, aqui em São Paulo. Daqui a pouco a Aline Mestre traz mais informações direto de lá. Vamos falar ainda sobre o seu legado. Muitas pessoas se manifestaram na internet falando da falta que Dom Cláudio Umes irá fazer. Falamos também com sua família e vamos saber como eles receberam essa notícia. Aqui no Canção Nova Notícias vamos ver ainda as manchetes internacionais, o que foi destaque no mundo hoje e a previsão do tempo. Voltamos em 2 minutos. Começamos essa edição falando do velório de Dom Cláudio Umes, que está acontecendo na Catedral da Sé. 2 missas já foram celebradas agora de manhã e a Aline Mestre traz mais informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, eu estou aqui na Catedral da Sé, onde acontece desde ontem, às 7 horas da noite, o velório de Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio, que foi um cardeal muito querido por muitos religiosos e pelo povo. Por isso, muita gente está passando aqui para se despedir. Muitas missas de corpo presente estão acontecendo. Já houve aqui hoje uma das 6 da manhã, 8 da manhã e daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. Ao meio-dia, o atual arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, celebra uma missa solene também de corpo presente. Esse velório aqui acontece até amanhã, quarta-feira, quando às 10 da manhã acontece a última missa de corpo presente, com a celebração também de Dom Odilo, e logo em seguida o cardeal Dom Cláudio Umes será enterrado na cripta da Catedral da Sé. Dom Cláudio, que preferiu viver seus últimos dias aí em casa e contou, claro, com a ajuda de muitos profissionais da saúde e também de religiosos. O padre João Midre foi um dos que cuidou de Dom Cláudio e conversou conosco mais cedo. Vamos conferir. Acho que Dom Cláudio não é só da igreja. A história de Dom Cláudio mostra que ele é uma pedra preciosa para o mundo inteiro, na defesa da Amazônia, da ecologia, dos indígenas, dos ribeirinhos, né? Então foi alguém que de fato doou sua vida como bom pastor. Então ele não é pastor só dos católicos, é da humanidade. E o falecimento para mim é sofrido, é dolorido, a gente acompanhou. Mas o que me consola é se eu perdi um irmão, um amigo, um pastor, um pai aqui na terra, eu sei que agora ele está lá no céu, com certeza lutando pelos seus ideais, que é a defesa da ecologia integral, que tanto o Papa Francisco nos pede. Quando ele sentiu que não tinha mais tratamento, não tinha mais recurso na medicina, que ele queria assumir esse sofrimento, como diz São Paulo, associando-se ao sofrimento de Cristo. E isso ele assumiu até o fim. O amor pela vida é uma coisa fantástica que ele tinha. Mas maior que o amor da sua vida era amar a Deus. Eu nunca vi Dom Cláudio pessimista. Do contrário, sempre alegre. Alegre na esperança, como diz São Paulo. Essa esperança de que é possível um mundo melhor, um mundo mais fraterno, onde a mãe natureza é respeitada. Então eu vou lembrar dele sempre assim. É até um pouco difícil a gente falar, né? Mas é isso que eu vou lembrar. Dom Cláudio, o irmão da humanidade, o irmão de todos. O falecimento de Dom Cláudio Umes trouxe grande repercussão nas mídias sociais. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, emitiu nota de pesar afirmando que une-se em solidariedade aos familiares, à Arquidiocese de São Paulo, aos franciscanos e aos amigos do cardeal Cláudio Umes. A rede eclesial pan-amazônica expressou pesar pelo falecimento de Dom Cláudio e agradeceu a Deus pela vida, o serviço e o ministério do arcebispo emérito de São Paulo. O Conselho Episcopal Latino-Americano, por meio do diretor Maurício Lopes, o CELAM declarou que a vida de Dom Cláudio é uma semente, seu ser é raízes, seu caminho é um tronco firme, sua proximidade com as pessoas são ramos e folhas vivas e seu testemunho é fruto inesgotável para toda geração,
para toda a igreja. O fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, destaca a grande herança deixada pelo arcebispo emérito de São Paulo. Nós não podemos dizer foi uma perda, não, porque a herança que ele deixou foi muito grande. Ele foi bispo em várias dioceses, principalmente em Santo André, onde foi com o operariado de Santo André, sede de muitas montadoras, muito próximo das pessoas, daqueles que trabalhavam duro. Dom Cláudio trabalhou muito pelos nossos indígenas. Agradecemos a Deus por ele, pelo trabalho dele, por tudo aquilo que ele falou e fez. Agradecemos a Dom Cláudio, que nós cremos está no céu, que ore por nós. Porque Dom Cláudio também era muito amigo da Canção Nova. Talvez você não soubesse disso, mas ele era muito amigo da Canção Nova. Então, para nós, é um dia festivo, porque entrou alguém que é nosso amigo e foi para o céu. Sim, ele entrou para o céu e nós agradecemos a Deus por essa passagem. Em sua rede social, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que a morte de Dom Cláudio enluta todos os católicos. Sua ação e fé fortalecem a Igreja e que sua trajetória de dedicação a Deus e ao povo continue a servir de exemplo e inspiração. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também se manifestou em rede social. Disse que o Brasil perdeu um líder religioso fundamental que dedicou sua vida à população mais vulnerável e à preservação ambiental. E a seguir vamos conferir a previsão do tempo e as notícias internacionais. Em Brasília, nossa equipe conversou com Dom Joel Portela, secretário-geral da CNBB, que demonstrou carinho a Dom Cláudio. O Francisco Coelho, direto de Brasília, tem mais informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos. Aqui na capital federal, a CNBB se manifestou em solidariedade. O secretário-geral, Dom Joel Portela, demonstrou admiração pelo trabalho missionário de Dom Cláudio, destacando o cuidado com a Amazônia. Dom Joel também disse que estará amanhã em São Paulo para a celebração das Equésias, juntamente com Dom Paulo César, arcebispo de Brasília, e que em breve vai ser divulgada pela Arquidiocese de Brasília a missa de intenção de Dom Cláudio, provavelmente a missa de 7º dia. A nossa equipe conversou com Dom Joel, ele falou um pouco do trabalho de Dom Cláudio Umes e também da relação dos dois. Enquanto foi possível a saúde de Dom Cláudio, ele esteve muito à frente dessa que eu diria foi a última paixão pastoral da vida dele, que foi a Amazônia. E o convívio com ele, presencialmente, porque teve a pandemia também, foi quando da promulgação da exortação apostólica Querida Amazônia. Ele esteve aqui conosco, fez uma apresentação com entrevista coletiva à imprensa e os olhos dele brilhavam quando ele falava em Amazônia. Alguém dizia para mim, na plateia, parece que ele vai levantar da cadeira e voar, porque ele falava um pouco assim, erguendo o corpo. Então, eu diria que esse foi o convívio com ele. Confira agora as principais notícias pelo mundo hoje. Tiroteio na parada de 4 de julho é destaque do The New York Times, que afirma: jovem de 22 anos é detido após caçada por tiroteio no Highland Park. Cerca de 8 horas depois que 6 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na celebração de 4 de julho, a polícia diz ter detido um suspeito. O ataque aconteceu durante a celebração do feriado da independência americana. A polícia disse ainda que o atirador tinha um rifle de alta potência e disparou contra a multidão. Após massacre, Biden reafirma luta contra a violência armada. Esse é o destaque do Deutsche Welle. O presidente americano classificou o tiroteio em Illinois como mais um massacre sem sentido e disse que há muito o que fazer nos Estados Unidos contra a epidemia de violência
e a falta de controle no acesso às armas de fogo. Biden prometeu lutar contra a epidemia da violência no país. Economia argentina é destaque do El País, que afirma: Alberto Fernandes e Cristina Kirchner ensaiam trégua à guerra política na Argentina. O presidente da Argentina e sua vice jantaram juntos na residência oficial após a renúncia do ministro da Economia, Martín Guzmán. A dimensão da crise foi tal que amenizou as diferenças dentro da Casa Rosada. Em 1 ano e meio, haverá eleições presidenciais e os apelos à unidade se intensificarão dentro do peronismo. Guzmán era dos poucos que ainda respondiam aos pedidos do presidente no gabinete e Fernandes teve que acertar a substituição por Silvina Batakis, uma economista desconhecida do grande público e que responde a Cristina Kirchner. Agora vamos ver como fica o tempo em todo o Brasil nessa terça-feira. O interior do país continua sob influência de uma massa de ar seco, o que tem deixado a umidade relativa abaixo de 30%, índice prejudicial à saúde. No centro-oeste e sudeste, regiões mais afetadas, a umidade fica em 12% no Mato Grosso, em Goiás e no Mato Grosso do Sul, e 15% em São Paulo, com temperatura que chega aos 27 graus na capital paulista. A partir da segunda quinzena de julho, a previsão de queda acentuada das temperaturas. Nesta terça-feira, chove nas áreas em azul, no norte, no leste da costa nordestina e no oeste e sul do Rio Grande do Sul. A seguir, vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Dom Cláudio Umes e como a família reagiu com a notícia. Nossa equipe conversou com a família de Dom Cláudio, que nos contou como recebeu a notícia de sua morte. A admiração com a vida religiosa de Dom Cláudio também acontece por seus familiares. Terceiro mais velho de uma família de 13 filhos, Dom Cláudio, que tinha o nome de batismo de Auri Afonso, viu a mãe falecer aos 14 anos, no parto do último filho, e desenvolveu muito carinho por seu pai, Pedro Adão Umes. O papai viveu até os 94 anos. Isso. Imagina a alegria nossa, que tem um papai dessa idade e convivendo com nós. Aqui tem uma foto onde meu pai fez 90 anos e ele trouxe um quadro do Papa, assinado pelo Papa, inclusive escrito em alemão, coisa mais linda. Ali ele está entregando o quadro. Mesmo com muitos afazeres, Dom Cláudio não deixava de visitar regularmente sua família, mantinha contato e levava muitos conselhos. E nas férias a gente passava com ele com muita obra, a gente fazia pescarias, os riachos com ele. E ele sempre nos visitou muito, desde que eu sou muito criança, assim. Inclusive hoje, ainda revendo algumas fotos, encontramos algumas fotos. Eu e meu irmão, tenho um irmão mais novo, ainda bebê no colo dele e eu pequeno ao lado, assim, a gente sempre gostou muito dele. Eu aprendi muito com ele, humildade, união de família. Ele luta, ele fazia qualquer coisa para manter a união da família. Então, esses encontros de família, ele apreciava tanto, ele se virava da vez para conseguir vir. Diante de tanto companheirismo com seus familiares, Dom Cláudio deixou o legado de sua sabedoria e ensinamentos preciosos. Eu acho que a vida dele nos deu um conselho, que é o lema que ele escolheu para o brasão episcopal dele: vós sois todos irmãos. A forma como a gente enxerga as pessoas, ela é transformada quando a gente passa a chamar de irmão a quem Deus chama de filho. Em nome dos sobrinhos dele, dos sobrinhos netos dele, dizer assim, muito, muito obrigado, Deus, pela vida do Dom Cláudio, pelo legado que ele deixou para todos nós. E até já com a saúde debilitada pelo câncer, Dom Cláudio não deixava de mandar mensagens para sua família. E ele mandava dar um recado para os irmãos e para a família: digam para ficar bem, digam para simplesmente rezarem por mim, mas eu estou pronto. Eu realmente, olhando para trás, me coloquei nos lugares onde o Senhor me chamou para estar
e agora eu estou pronto para ir voltar para casa. Em 87 anos de vida, Dom Cláudio Umes deixou um grande legado de fé e amor aos irmãos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a biografia do arcebispo emérito de São Paulo. Dom Cláudio Umes nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, em 1934. Ordenado sacerdote em 1958, Umes foi enviado a Roma, onde fez doutorado em filosofia em 1963. Ao retornar ao Brasil, foi professor da PUC de Porto Alegre e superior do Provincial da Ordem dos Frades Menores. Em 1975, foi nomeado bispo de Santo André. No ABC Paulista, permaneceu por 21 anos. Em 96, foi nomeado arcebispo de Fortaleza e 2 anos depois foi designado para suceder Dom Paulo Evaristo Arnes à frente da Arquidiocese de São Paulo. Criado cardeal em 2001, ficou em São Paulo até 2006, quando foi convidado a presidir a Congregação para o Clero em Roma, cargo que ocupou até 2010, quando atingiu o limite de idade. Emérito no Brasil, não parou de servir a Igreja. Em 2013, estava lá ao lado do recém-eleito Papa Francisco. Por muitos anos, a Amazônia foi o seu campo de missão. Andou por aquele território e se tornou profundo conhecedor e defensor dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e do meio ambiente. Em 2014, assumiu a presidência da Comissão Episcopal da Amazônia e da Rede Eclesial Pan-Amazônica. Comandou a organização do Sínodo da Amazônia em 2019. Em março de 2022, por motivo de fragilidade na saúde, renunciou ao cargo de presidente do CEAMA, Conferência Eclesial da Amazônia, organismo recente criado pelo Papa Francisco. Desde então, vinha cuidando da enfermidade em casa, no bairro Saúde, Zona Sul de São Paulo. Dedicou mais de 6 décadas ao serviço da Igreja. E nós encerramos essa edição de hoje com imagens lá da Catedral da Sé. Um ótimo dia, até amanhã.